Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra conectar. Recomendo Cast, é relação, negócio, ideia, evolução. Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Recomendo Cast, o seu podcast que é uma mentoria empresarial, sempre com os melhores convidados, os melhores entrevistados, para te levar sempre a melhor informação. Aqui você fica ligado em tudo que está acontecendo no mundo empresarial. Quero agradecer a Belga Produções, que é a casa do Recomendo Cast, junto com a Associação Comercial de São Bernardo do Campo, e eu recomendo essa tríade de conexões empresariais que leva sempre o melhor conteúdo, as melhores conexões, as melhores oportunidades para você. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho a mais profunda admiração, porque eu gosto muito da forma como ele trata o desenvolvimento humano, como ele traz as novas mudanças que a gente tem para dentro das empresas. Ele é uma pessoa que se comunica muito bem, tem um conteúdo riquíssimo, então eu quero que você pare para pensar comigo. NR1, você já implantou na sua empresa? Você ainda tem dúvidas? Já tá valendo, viu? Então hoje é dia da gente saber muito mais com ele. Hoje é dia de Paulo Vale, seja bem-vindo! Muito obrigado! Você sabe que a recíproca é verdadeira, viu, Carol? Também gosto muito de você, seu trabalho não tenho o que falar e recomendo estar no nosso coração. É muito bom, né? É muito bom. Eu recomendo nos dar essa oportunidade Exato. de conhecer pessoas incríveis como você e que traz o conteúdo de uma maneira que eu gosto bastante. Mas de repente tem aquela pessoa que ainda não fez o PDV ou que está nos assistindo não faz parte ainda da família Recomendo. Fala um pouquinho da jornada do Paulo. Quem é o Paulo Vale? Vamos lá. Paulo Vale, 56 anos, fisioterapeuta de formação, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu sempre, além de exercer carreira acadêmica, eu sempre tive empresa. Então, assim, sempre teve uma veia dessa questão da gestão, do empreendedorismo, mas eu fui levando em paralelo, né? E em 2017 foi o meu último trabalho CLT, e aí realmente eu comecei a estar 100% trabalhando no empreendedorismo. E é um sonho que muitas vezes a gente tem, mas que acha que é impossível, e chega um momento da vida que você fala, não, chegou a hora, e a partir de 17 eu começo toda essa trajetória. Por que você decidiu empreender? Qual era a solução que você queria entregar para as pessoas? No começo, não foi uma decisão. Como é que aconteceu isso? Eu era diretor de uma universidade aqui de São Paulo, de uma grande universidade, e eles chegaram no momento e falaram o seguinte, Paulo, nós vamos terceirizar a pós-graduação, tá? Você quer pegar? Para mim era uma situação nova, isso há 25 anos atrás. Eu falei, eu quero. Então assim, montei a empresa, terceirizamos a pós-graduação. Naquela época, a pós-graduação ela tinha muita procura, pós-graduação presencial, e assim deu muito certo. E nós tivemos muitas turmas, né? E aí, então, que eu montei a empresa. Mas até aquele momento eu não tinha pensado nessa possibilidade. E é interessante que, assim, deu tão certo que depois de alguns anos a universidade voltou e falou, agora a gente não quer mais. Agora a gente vai querer que você entregue. Eu falei, não, mas agora eu gostei da brincadeira. E aí, saí da universidade e continuei essa trajetória. No primeiro momento, focado na fisioterapia, então eram cursos, palestras presenciais, e com o tempo eu comecei a abrir esse leque e entender a questão que a gente vê hoje cada vez mais do digital, que até então a gente não tinha, né? Mas o que a gente percebe? Que quando chega a pandemia, é o marco que falou, acabou. A partir de agora, se você não tiver no digital, você vai estar fora. E aí, então, eu comecei a ver e mudar toda essa trajetória, toda essa estrutura da empresa. Aí entra a questão de adaptar, Exatamente. De estar atento da inovação. E hoje você tem uma plataforma de cursos e treinamentos, mas é muito legal porque não é apenas para fisioterapeutas, né? Ele é bem abrangente. Conta um pouquinho pra gente. Essa plataforma ela tem hoje 3 grandes áreas: saúde, educação e gestão. Só que também a gente percebeu que é pouco. Então, o que a gente está fazendo desde o final do ano passado? Abrindo outras áreas. Estão abrindo a área do direito, a área da contabilidade, da arquitetura, da gastronomia. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas entram nesse portal não só para buscar conteúdo para a sua profissão, mas de repente buscar conteúdos que pode ser o seu hobby. Ah, eu quero aprender a fazer um drink no final de semana, eu quero aprender a fazer um churrasco, eu quero aprender a tirar uma foto melhor no celular. Então tudo isso a gente está contemplando nesse novo formato
que logo mais vai estar no ar. E essa plataforma, ela é voltada para empresas que querem treinar os seus times ou ela é voltada para o profissional liberal, para o consumidor final? Como que vai ser esse Carol. público que você vai atender? Excelente pergunta. Na verdade, ela é formada para essas duas frentes, vamos dizer assim. Então, a gente atende empresas com 10, com 15 colaboradores, como a gente atende empresa com 1.000, 1.500 colaboradores, né? Oferecendo o quê? Palestras e cursos que eles vão ficar em média um mês e o colaborador vai acessar aquele conteúdo que pode ser no celular, no tablet, porque ele é todo, né, responsivo, e ele vai, ao longo desse mês, passar por esses conteúdos e a gente consegue dar um feedback para a empresa do quanto que ele participou. Ao final existe uma provinha, um quiz, então a gente consegue acompanhar tudo isso. Por outro lado, a gente também tem profissionais liberais que buscam esse conteúdo e a gente também tem essa possibilidade. Sabe o que eu achei muito legal quando a gente conversou da plataforma? Porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas aonde que elas vão gravar, qual é o ambiente, e você trouxe uma solução para esse problema. Conta como que é. Você Perfeito. traz toda essa consultoria junto aí. O que a gente percebe? E volta a falar da pandemia, né? Na pandemia, a maioria das universidades, as aulas não aconteciam mais e tinha que ser no EAD. Então, as universidades tiveram que se reinventar. E o professor começou a gravar conteúdo na sua casa, ou no seu escritório, ou na sua clínica, né? Tanto professor da graduação como da pós-graduação. E hoje em dia a gente tem um sistema muito bom que ele possibilita isso, né? Por quê? Porque você tem o cuidado com o som, o cuidado com a imagem, mas tudo isso está dentro do programa. Então a expertise que eu ganhei trabalhando nas universidades, eu falei, eu vou começar a aplicar, né? E o que é o diferencial, né? Não vou falar nomes, mas a gente tem grandes empresas hoje que sobem conteúdos. Só que assim, ela é tão grande que ela é mais uma pessoa subindo. O que a gente busca no nosso trabalho? Fazer uma curadoria, acompanhar a produção, acompanhar a gravação, assistir esses vídeos, porque a gente tem uma estrutura pequena e a gente consegue, então, garantir. E o que acontece nas grandes? Não falando, mas muitas vezes você compra um conteúdo e você fala, nossa, eu paguei barato, mas também não serviu para nada. Então, assim, a gente realmente tem a preocupação de entregar algo que a pessoa fale, valeu a pena, né? O investimento que eu fiz, eu consegui aprender, esse conteúdo realmente vai fazer diferença. Ou na minha vida pessoal, ou na profissional, ou em ambos as frentes, né? E essa curadoria é bacana porque você conhece, você está convidando quem são as pessoas que estarão na plataforma. Então já tem todo um trabalho de conhecer se tem credibilidade, se não tem, qual é a entrega que faz. Então você vai realmente garantir para o teu cliente que o conteúdo que você prometeu, vai ser entregue, vai fazer a diferença para ele, né? E o que é interessante para você que está nos assistindo? Você fala, eu tenho conteúdo, mas eu nunca gravei. Melhor. Por quê? Porque a gente vai acompanhar essa pessoa. Então não tem aquela coisa, eu nunca gravei, então eu nunca vou gravar. Existe a primeira vez, né? Então, tem gente que fala, eu sou professor, já dei muita aula. É diferente falar olhando para a câmera. Mas é treino. Então, a gente dá essa estrutura, a gente acompanha todo esse processo e quando está pronto, ok, vamos subir esse curso, vamos subir essa palestra. Eu fiz um lançamento para o digital e eu tive essa dificuldade, porque assim, eu não via o outro lado, né? Você abre a live lá no YouTube, tudo, eu gravei o conteúdo, mas você não tá vendo o outro lado, e você fala, ai meu Deus, será que tá sendo bom? Será que você não tem o feedback da pessoa? Exatamente, o feedback é importante, olho no olho, então você tá vendo que a pessoa tá entendendo ou não tá entendendo, e aí você vai intervir, você vai trocar com aquelas pessoas que estão te assistindo ali, né? É uma adaptação. Exato. Então a gente vai fazendo e deu certo também, foi bacana. Eu não queria falar nada não, pessoal, mas eu vou falar. Tem uma pessoa aí que tá precisando gravar uns conteúdos pro Paulo. Não sei quem sou. Já te expliquei. Vai rolar. Mas vai chegar. Vai chegar um conteúdo maravilhoso, inclusive. Aliás, você sabe que foi até bom? Sim. Porque no meio do caminho entrou uma palestra que o pessoal me pediu sobre o uso da inteligência artificial em vendas. Putz, aí vai fechar com chave de ouro o conteúdo que a gente preparou. E muito atual, né, Carol? Super. Inteligência artificial hoje. Então, como utilizar, em quais momentos, em qual processo. Então, isso vai agregar. Por um lado, foi bom. Foi bom, exato. Mas agora eu também tenho que fazer as entregas.
E Paulo, como que você enxerga justamente a questão do networking para você selecionar as pessoas que você está convidando? Perfeito. O que a gente procura, né? Pessoas que já têm uma experiência. Eu brinco muito assim, tem que ter história para contar, né? Então, assim, eu preciso ter um tempo naquela profissão, eu preciso ter um tempo que eu estou atuando para poder realmente passar um conteúdo, né? Então, não importa para nós se essa pessoa nunca deu aula, nunca deu um curso. O importante é, tenho algo para contar, tenho algo para contribuir numa determinada área? Perfeito. O que a gente vai fazer? A gente também não vai duplicar conteúdo. Ou seja, vou dar o exemplo da área do direito. Então, a gente tem um que está trabalhando com tributário, outro que está trabalhando com sucessões, outro que vai trabalhar com NR1, outro com marcas e patentes. Então, nós não vamos ter duas pessoas para falar do mesmo assunto, porque também não faz sentido. Perfeito. Né? Então, é interessante porque a gente oferece várias soluções dentro de uma determinada área ou dentro de uma determinada profissão. Mas olha que legal, eu não sabia que não tinha... Sim. Dois profissionais falando sobre o mesmo tema. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Aí você falou da NR1. O que é? Onde vive a NR1? O que come? O que faz? Porque tem muitas dúvidas ainda orbitando a mente do empresário. A gente meio que sem saber o que fazer. Vamos aprofundar nesse tema? Vamos para esse caminho. Bora lá. O que acontece, né? O que é NR1? NR1 são normas regulamentadoras. Quando a gente fala no Brasil, elas iniciaram em 1978, então faz tempo. Foram 28 naquele momento e depois foram acrescendo. Hoje a gente tem 38. A 1, como o próprio número fala, é a primeira. Então ela que vai falar do geral para depois ter algumas específicas. E dentro de um dos conteúdos da NR1, ela aborda os chamados riscos ocupacionais, ou seja, eu trabalho dentro de uma empresa, qual é o tipo de risco que eu tenho? Antes dessa mudança da NR1, físico, químico, biológico, acidente e ergonômico. Então eram 5 riscos. Se a gente voltar um pouco no passado, a gente vai perceber que o maior risco, o maior problema numa empresa, há 20, 30 anos atrás, era o problema físico. A tal da LER, a tal da DORT. Por quê? Movimentos repetitivos, eu tinha uma lesão em alguma região. E foi assim. E aí as empresas começaram a se adaptar. Então, por exemplo, NR17 fala de ergonomia. Então, ela vai estudar o tamanho da mesa, o tamanho da cadeira, uma série de adaptações. Naquela época, ninguém falava naquele suporte para você colocar o mouse, o suporte que você coloca nos pés. Então, tudo isso foi acontecendo. Só que ninguém falou, ou ninguém falava até então, de saúde mental, né? Só que o que a gente percebe? Que, infelizmente, no Brasil, muitas vezes as coisas demoram para acontecer. Por quê? Eu vou fazer um paralelo com o mundo. Na década de 70, alguns países na Europa já estavam falando de saúde mental. Tá? Na década de 80, Estados Unidos e assim por diante. O que aconteceu no Brasil? As grandes multinacionais começaram a falar desse assunto, mas porque vinham em cima do que os outros países estavam fazendo. E aqui a coisa foi indo, e era já para 1 ano atrás, já está em vigência, mas houve uma grande pressão por parte de empresas e o governo recuou e prorrogou por mais 1 ano. Ou seja, a partir de 26 de maio, nós estamos muito próximo, começa a valer essa regra do jogo. O que eu vejo que é o grande problema, Carol? As empresas têm medo, muitas vezes, de serem avaliadas. O brasileiro ele não tem essa cultura de ser avaliado. Então, ele já fica com medo. Bom, se na escola a gente já passa direto, não vai ser na empresa que a gente vai ser avaliado. Exato. É uma brincadeira, mas é fato, a gente não tem mesmo essa cultura. E não é avaliado para ser julgado. É avaliado para melhorarmos. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala em avaliação, a pessoa começa a arrumar, a pessoa já começa a ficar toda preocupada. E aí, o que acontece que eu costumo dizer? É impossível a gente imaginar que hoje, qualquer empresa que for avaliada vai estar 100%. Ela vai ter um problema. Só que não adianta a gente chegar na empresa, levantar o problema e falar, ó, tchau, vamos embora. Isso é fácil, levantar problema, todo mundo levanta. O importante de todo esse processo é, levantei esse problema, o que eu faço para reduzir, para mitigar esse risco, né? Então a gente percebe que é um trabalho muito mais completo. E, infelizmente, tem pessoas ou empresas que estão pondo o que ela acha da cabeça. A NR1, então, por exemplo, vou dar uma palestra e vou embora. Cumprir a NR1. Não. Não. Agora nós temos Gympass para todos os colaboradores.
Também não é. Agora nós fizemos um convênio lá com o iFood, todo mundo tem uma verba, tem um valor todo mês. Não é isso, né? Eu preciso descobrir a raiz do problema. Então, se naquele setor eu tenho 10 indivíduos com problema de saúde mental, a primeira coisa que a gente pensa o que é? Aquele gestor, muitas vezes, está causando esse problema. Então, vamos entender essa pessoa. Aí, por exemplo, a gente chega nessa pessoa, essa pessoa ela é muito boa tecnicamente. Mas, por outro lado, competências socioemocionais, ela é zero. Né? Então, ela não tem uma habilidade para chegar para outra pessoa e dar um feedback positivo. Né? Então, assim, o que precisa ser feito? A empresa quer continuar com esse colaborador? Ele é importante? É. Mas então ele vai precisar virar essa chave, ele precisa mudar, porque hoje em dia, burro, idiota, não dá mais para a gente trabalhar dessa forma. Sim, né? sim. Então, assim, o mundo mudou e as pessoas têm que se adaptar. E outra coisa que eu falo, ó, isso aqui, bastou você gravar, é processo. Acabou. Né? Até porque NR1, uma das coisas que ela vai cobrar é assédio moral. Então, hoje, se eu chegar, seu burro, seu isso e aquilo, a pessoa gravou, é assédio moral e acabou, não tem o que falar. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado a forma que a gente vai dar um feedback. Né? E, infelizmente, eu sempre falo assim, é um monte de feedback negativo, eu viro as costas e vou embora. Agora, qual é o colaborador que só faz coisa ruim? Tem a parte boa, e a gente esquece. E isso vai desmotivando essa pessoa. E isso vai fazendo essa pessoa adoecer. Então, existe um trabalho muito grande, como eu falei, da gente levantar o problema e aí propor uma solução. Isso a gente chama de plano de ação, que é algo que a gente vai trabalhar em torno de 5 a 7 meses. Ou seja, eu não posso dizer que NR1 eu visito a empresa, vou embora e está tudo resolvido e tá legal. Não, é um processo. Então, quem está começando o trabalho, que deixou para a última hora, em maio, imagine que no mínimo até dezembro, janeiro, eu tenho que estar dentro da empresa ainda fazendo todo um trabalho. E tem uma situação, né? Porque é o levantamento dos riscos. Sim. Dos riscos emocionais ali que tem. E assim, a gente sabe que, por exemplo, alguns setores da empresa naturalmente vai ter alguma pressão. Se é um time comercial, às vezes um próprio time de logística. Exato. Então, você identifica e até consegue identificar. Será que aquela pessoa, ela consegue suportar isso? É uma pessoa que tem uma habilidade maior para essa pressão? Porque não dá para a gente falar que no ambiente corporativo não vai ter. A vida, aliás, né? Exato. Tirar a pressão em situações da vida não tem como. Sim. Mas a gente começa a identificar e começa também a ajustar isso com os colaboradores. E a NR1, ela é válida a partir de empresas que tenham uma pessoa, não é isso? Exato. Então ela pega a pequena, a média e a grande. Pública e privada. Que é um outro erro que às vezes as pessoas falam, não, é só o sistema privado. Não. E eu faço um trabalho grande no Rio Grande do Sul já há tempo, nas prefeituras, nas secretarias, e lá é o mesmo problema que a gente tem aqui em São Paulo e outros estados. De 30% a 40% na Secretaria da Saúde e na Secretaria da Educação, as pessoas estão afastadas. E qual que é o problema do serviço público? Você não consegue repor muito rápido. Então, a pessoa que fica, ela assume o trabalho de 2, 3. Então, a gente sabe o quê? Que esse é o próximo a ficar doente. Pedir afastamento. Porque não tem a como. ser afastado. Não tem como. Não tem como. E aí, o que acontece? Vamos fazer o contrato temporário. Qual é o compromisso que essa pessoa tem? Nenhum. Baixo. Então, assim, você não sabe o que é melhor, deixar sem ou contratar uma pessoa que vem sem compromisso nenhum. Então, assim, é um problema que pega a pequena, a média, a grande, pública e privada. Ou seja, pega todo mundo. E aí, dentro do trabalho que você desenvolve com o NR1, quais são os pontos? Como é que você trabalha? Por onde a gente tem que começar? E depois, como que a gente segue? Eu sei que os treinamentos precisam ser contínuos, Sim. claro, né? Mas como que você faz essa gestão, esse trabalho? A primeira preocupação que nós temos dentro da nossa empresa é, primeiro, seguir o que o governo está falando. Por quê? Eu não posso fazer da minha cabeça. Porque no futuro vai ter uma visita de um técnico do ministério e se eu fizer da minha cabeça, não vai resolver nada. Então a gente procura seguir. Tem uma diretriz. Tem uma diretriz. Tá? E detalhe, está fazendo mais ou menos um mês, houve um treinamento a nível de Brasil, de 3 dias. Eu participei desse treinamento. Tinha menos de 1.000 pessoas no Brasil inteiro. E foi um convite muito grande que foi feito para as empresas que estão trabalhando com isso. Então, assim, o que a gente imagina? Do tamanho que é o Brasil, se menos de 1.000 empresas tem, a maioria não participou. Sim. Ou seja, a maioria está fazendo o que ela acha da cabeça.
Ou aquela velha questão, não Sim. vai pegar. Não vai pegar, o governo vai prorrogar para mais um ano. Mas pelo né? que eu vi, eu acho que não vai ter prorrogação, não. Dificilmente. E acaba entrando pelo e-social, porque Acaba. tudo você tem que notificar ali pelo e-social, você não tem como fugir Não tem. disso. E isso que você citou agora é muito importante, porque tem empresa que fala, eu pago a multa. Mas além da multa, tem o problema do e-social, tem o problema de processos civis, criminais, interdição, ou de repente você tem uma máquina, um setor que vai ficar parado e não vai poder funcionar. Então imagine um mês sem aquele setor funcionando. Olha o prejuízo que a empresa tem. Quebra. Reputação, né? A gente olha hoje nas redes sociais, não vou falar nome de empresa, mas de repente tem uma empresa que pisou na bola, deu um deslize, tá na mídia, acabou. Para você recuperar, isso é muito difícil, né? Então assim, não é simplesmente, vamos empurrar com a barriga, né? E eu costumo dizer o seguinte, como é que o governo vai avaliar? Através de duas formas. Por amostragem, e aí a gente imagina que isso é uma loteria, então posso não ser sorteado, tudo bem. Mas aí vem a grande questão. Se um colaborador for lá, vou bater aqui na mesa, ó, no Ministério do Trabalho e fazer uma denúncia, no dia seguinte vai ter alguém avaliando. Então esse é o grande risco. Você que tem uma empresa aí de médio ou grande porte, você conhece todo o colaborador? Você tem como segurar o seu colaborador para falar para ele ir no Ministério? Claro que não. Então o risco é muito grande. E eu ouso a dizer que se bobear, tem muito colaborador que sabe mais DNR do que o próprio empresário. Exatamente. E isso é um grande erro, porque assim, eu não acho que NR é ruim, não. Também Pelo acho que não. contrário, ela vai proteger e ela também vai dizer se aquela pessoa está sendo correta ou não. Exato. A empresa também, quando ela coloca todos os processos e ela analisa todos os riscos e ela está entregando ali treinamento, EPI, informação para aquela pessoa, ela está segura. Exato. É o que eu imagino, pelo menos. Você falou uma coisa importante também da gente falar, EPI, por exemplo, está mais do que obrigatório. Uhum. E a gente observa o quê? Que muitas empresas entregam, mas o colaborador não usa. Por quê? Porque ele acha que incomoda. Então o protetor auricular, ele fica lá anos trabalhando sem utilizar. Qual que é o grande problema? Se a empresa passar a mão e deixar. Quando ele sair dessa empresa, ou porque ele aposentou, ou porque ele foi mandado embora, ele vai no Ministério do Trabalho e vai processar a empresa. E aí a gente precisa documentar isso, ou seja, tá lá a folha, ele assinou que ele recebeu, ele não usou, o supervisor vai dar uma advertência, se isso repete, vai dar um afastamento. Então isso a empresa precisa se atentar, ela Porque isso precisa pode documentar. levar até uma justa causa. Até Eu uma estou justa te causa, entregando, exatamente, eu estou né? fazendo a minha parte, você não Sim. quer, é uma escolha É sua, uma escolha sua. né? Então, existem formas. Sim. Então você precisa acompanhar todo esse processo. E eu vejo que é interessante porque eu costumo dizer o seguinte, hoje você faz o que você gosta, eu também, mas muita gente está dentro da empresa e ela não faz o que ela gosta, Uhum. né? Eu brinco que é a síndrome do Fantástico. Chega domingo à noite, ela começa a passar mal, nervosa, por quê? Porque tem mais uma semana de trabalho. Então, não adianta o seu colaborador ir lá na empresa, bater o cartão, se a cabeça dele está fora da empresa. Então eu brinco que ele está de corpo presente, mas a cabeça está fora. E quais são os principais, quando a gente fala de saúde mental, quais são as principais doenças por afastamento que a gente tem hoje no país? E a gente sabe que o Brasil, acho que é um país que lidera, né? Lidera. O ranking acho que por Exato. ansiedade e tudo mais. Ansiedade, depressão, burnout, problemas de pele, problemas respiratórios. Então, assim, você começa a levantar uma série de situações, lombalgia, que fica aquilo crônico, né? Porque aqui que vai acontecer? A pessoa com uma lombalgia crônica, ela começa a se limitar, ela começa a fazer menos atividades, e isso, a média a longo prazo, ela vai ganhar mais peso. Então, existe uma série de agravantes. Então, quando a gente fala em NR1, é algo muito mais amplo do que a gente imagina. Uma das coisas, por exemplo, que a gente faz na empresa, levanta quantos CDF nós temos. O que é o CDF? São CIDs ligados à saúde mental. Boa. Então, se dentro de uma empresa eu tenho muito CDF, é um indicativo que ali a gente precisa olhar com outro olho. Uhum. A empresa tem muito TAC. O que é o TAC? Um termo de acordo com o Ministério do Trabalho. Então, alguma coisa ela fez que não foi legal, que o Ministério foi lá e deu um prazo para ela se adaptar. Muitas vezes, o que entra dentro disso? Assédio, né? Entra em empresas que, por exemplo, você tem um número muito grande de
hora extra. Uhum. Se a hora extra na empresa é pontual, ok, mas se ela tem um histórico muito grande de setores fazendo todo dia, isso vai trazer problema para aquele colaborador. Por quê? Porque na hora que era para ele estar em casa, na hora que ele era para estar fazendo o seu esporte, sei lá o quê, ele não está fazendo. Ô Né? Paulo, qual que é o limiar? Porque eu também fico preocupada, porque a gente sabe que tem situações muito complicadas. Nós estamos num país que hoje, eu, por exemplo, às vezes tenho receio de elogiar alguém porque eu não sei como é que vai ser recebido isso, né? Sim. Como é que fica para uma empresa, para uma liderança, ter que também ficar escolhendo palavras, porque dependendo do interlocutor, ele vai levar aquilo para um caminho que não tem absolutamente nada a ver. Eu não estou aqui falando de palavras de falta de respeito, de baixo calão, de você ofender alguém. Eu estou falando de palavras que hoje estão no nosso cotidiano, mas que a gente sabe que existe uma militância que está querendo dar outra conotação para aquela palavra. Como que fica isso dentro das empresas? Porque eu estou falando da cultura woke mesmo, Sim. e no Brasil ela ainda está muito em alta. Fora do país, me parece que isso já começou a organizar. Como que a gente fica? Porque eu me preocupo, eu falo, cara, como que eu, líder, como que eu vou lidar com isso? Você tem que se preparar o seu discurso antes de dar, né? Quer dizer, o que você falou, você tem que se preocupar com uma série de palavras, né? E eu diria que tem uma palavra de 3 letras que muita gente não está acostumado, que é não. Né? E o não faz parte. A gente usa o não na educação dos filhos, a gente usa o não dentro da empresa. Muitas coisas realmente não pode ser feita. E tem pessoas que não estão acostumadas a receber um não. Então isso não é assédio. Então a gente precisa tomar Boa. cuidado, porque é uma linha muito tênue do que é caracterizado como assédio e do que não é caracterizado. Quer dizer, Uhum. eu chegar para o funcionário e falar, ó, dou um feedback todo mês. Realmente, você não está cumprindo com aquilo que você assinou no dia que você foi contratado, eu preciso que você esteja mais presente. Né? Então, aquele colaborador que todo dia deu 5 horas da tarde está na frente do relógio ponto para bater. Só que tem um dia que, de repente, eu preciso que ele fique 10 minutos a mais. Ele não fica. Então, assim, ele também não entende que há uma troca Uhum. entre a empresa e entre o colaborador. E aí, o que acontece? Ele sempre acha que a empresa está lesando ele. E nem sempre é isso que acontece, né? Então, assim, eu vejo muito da gente entender que tudo que eu adquiri ao longo dos anos foi dos lugares que eu trabalhei, Uhum. né? Então, assim, eu não estou fazendo um favor, é uma troca onde existe ambos os lados e cada um tem a sua parte, né? Então, assim, a empresa é boa porque paga o salário em dia. É obrigação da empresa. Mas, por outro lado, se eu estou na empresa enrolando, eu também estou lesando a empresa. Uhum. Então, o que eu vejo pegando esse gancho? Com a NR1, a gente consegue trazer esse colaborador de volta para a empresa. Porque eu chego para o dono da empresa e falo, ó, quantos colaboradores realmente estão trabalhando hoje dentro da sua empresa? Ele vai falar o número, tá? Uhum. Não estou falando isso. Eu estou falando realmente aquele colaborador que está sentado 8 horas e ele está dando o máximo dele. Você pode ter certeza que tem muitos que estão dando 50, 40... Né? Então, às vezes a gente vê coisa, e eu já vi coisa em empresas grandes, você fica bobo, você entra na sala, tem gente jogando baralho, dentro do horário de serviço, tem gente dormindo, mas é uma empresa grande que as pessoas não percebem. Né? Então, assim, como é que eu posso exigir de uma empresa se eu não faço a minha parte? Então, eu vejo que a NR1 ela vem para trazer uma série de discussões para que realmente a coisa mude. E por que precisa mudar? Porque chegou numa situação insuportável. Hoje, mais de 40% das pessoas afastadas do INSS é por problemas de saúde mental. Uhum. Então, se isso continuar, daqui a pouco não tem mais ninguém no mercado. Não, e outra, né? O governo também não vai assumir esse custo. Sim, não tem Ele como. tá devolvendo, ó. Gente, assumi até aqui, agora é com vocês aí, se O filho é virem seu, também. você O filho se é vira. seu, se vira. Exato. É também uma outra situação que a gente Sim. sabe. Acho que uma outra preocupação que muitas vezes eu falo é justamente da NR, dependendo da situação, ela vai aumentar ainda mais a questão de processos. Eu acho que ainda vai entrar muito ali no Exatamente. judiciário, Vai. porque a galera vai tentar cavar o pênalti. Exato. Então, esse limite que para mim é realmente bastante preocupante. Agora, quando a gente tem os processos, eu tenho tudo ali documentado, Exato. acho que a gente vai ter uma mudança de cultura empresarial também, Exato. não é? Que antes a gente via muito para os grandes. O pequeno, e é óbvio, o pequeno a gente está ali trabalhando, a gente está fazendo.
mas a gente vai ter que parar para olhar para nossa empresa. Vai. Não é assim como a gente olha para nossa saúde, eu vou ter que olhar para a saúde da minha empresa, saber se aquilo que eu estou fazendo está certo, se não está. Onde mais você acha que a NR vai ser importante, que ela vai trazer aí benefícios ou talvez até inovações? Como que você enxerga para frente? Eu vejo com bons olhos porque é algo que veio para ficar. Então, se a gente tinha 5 riscos, agora a gente tem 6. Então, não é uma coisa, é do momento, é uma onda, 2026, todo mundo fala sobre isso, chega em 27 acabou. Não. É algo que você vai entrar na empresa e é um processo ao longo dos anos. Então, a gente vai conseguir avançar a cada ano e ir mais para o detalhe. Outro ponto importante. O que a gente tem que avaliar? Aquele colaborador que desenvolveu o risco dentro da empresa. E não é aquele colaborador que chega com o risco anterior. Porque a gente consegue identificar isso, Exatamente. Né? Então, eu costumo dar um exemplo muito simples. Eu já perdi meu pai e minha mãe. É muito difícil? Mas você continua a viver. Uhum. Tem gente, por exemplo, que perdeu o pai e a mãe faz 10 anos, mas não conseguiu, vive em luto ainda. Então, a empresa não tem culpa. Aí a gente tem que analisar muito bem. Quem é o colaborador que já tem uma depressão e quem é o colaborador que desenvolveu a depressão dentro da empresa? É claro que fica difícil cada vez mais a gente separar o pessoal do profissional, porque tudo se mistura. Sim. Mas essa pessoa que já vem com depressão, muitas vezes onde está o risco? No próprio RH, na forma que quem ele contratou. Eu brinco, às vezes a gente tem uma bomba relógio na mão, né? É uma pessoa com um currículo muito bom, mas, de novo, uma série de problemas. Será que realmente ela vai contribuir para aquela empresa? Então, assim, a gente erra muito nas contratações. Se você tem todo um processo, e vou pegar o podcast que eu já assisti, você com o Leandro, né? O Yanacone. Yanone. Né? Yanacone, tá certo. Yanacone, tá certo. É isso, quer dizer, é um processo muito sério, mas as empresas estão, vamos contratar, tá precisando, vamos pegar qualquer um. Né? E aí ele falou ali no podcast, quer dizer, a pessoa não está preparada, de repente não é isso que ela quer fazer. Mas vamos deixa ele lá e tudo bem. Esse é outro ponto, porque se eu estou numa empresa que eu não sei o que eu estou fazendo, ou que eu não percebo que o meu trabalho é importante, eu vou adoecer. Então é importante que quando eu chego novo na empresa, eu seja recebido, que fique muito claro qual é a minha função e que eu entenda que ela é fundamental naquela cadeia em todo o processo. E aí eu vou pegar um gancho com o PCD. O que acontece? A gente tem que cumprir cota, então contrata 3 PCDs. Onde eles estão? Lá no canto. Né? E aí eu tenho N exemplos, Carol. Vai ter uma atividade. É no andar de cima, o pessoal não pode ir. Isso é assédio. Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. Então não adianta. Não adianta só você cumprir uma cota. Eu fiz um trabalho numa empresa no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles foram autuados pelo Ministério do Trabalho. Eles contrataram, cumpriram a meta, mas não fizeram nada com eles. E detalhe, tinha uma das colaboradoras que tinha uma deficiência visual, o próprio pessoal não percebeu que ela tinha deficiência. Por quê? Porque não era 100%. E ela tinha vergonha de falar. Então ninguém percebeu. Até então dá todo esse rolo e aí se descobrir. Então, assim, a empresa não prepara essa pessoa. E essa pessoa já vem com um problema anterior que pode e vai desenvolver, com certeza, uma depressão, vai desenvolver uma série de coisas. Por quê? Porque ela percebe que ela está lá só para cumprir a cota, para a empresa não ser multada. Mas ela não percebe e realmente ela não tem uma função clara. Então, são detalhes que vão fazer toda a diferença nesse processo. A gente vai ter uma mudança de cultura muito grande. Eu acho que o empresário que for resistente a tudo isso vai ser extremamente complicado. Vai. A gente vem com mudanças culturais de sociedade, graças a Deus, né? Exato. A vida é uma evolução. Então, tem situações que a gente realmente vai precisar. Você pode até não gostar, mas... Sim. Faz parte. Tem que fazer, faz parte do jogo, faz parte de ter a empresa aberta ali, né? E é interessante como o tempo mudou, porque antigamente, às vezes, você via 2, 3 colaboradores tomando um café, você fala, nossa, eles não estão fazendo nada, estão enrolando. Nem sempre. Né? Então, às vezes, esse ócio, entre aspas, essa conversa, é onde saem grandes projetos. Então, depende da forma que a gente olha, a forma que a gente encara essa estrutura que não é mais... E a escola também está igual até hoje. O jeito da carteira, aquela coisa... E aí, por que o aluno não gosta da escola? Porque a vida está lá fora. Ele fica lá, uma criança com 7, 10 anos, sentado,
A energia que ele tem, ele tinha que ter aula lá no meio da árvore, no lago, não sei aonde, ele aproveitaria muito mais e aprenderia. E a empresa também, muitas vezes, ela não se adaptou. Eu visitei uma empresa, tinham 5 mesas. Cada mesa tinha uma câmera atrás da pessoa. Parecia um Big Brother. Quer dizer, isso é assédio. Cara, como é que você... você não Como é pode que você nem fica ser 8 você. horas sabendo que tem uma câmera atrás de você? Não era uma câmera na sala, era uma para cada um. colaborador. Tinham 5 câmeras na Cara, sala. mas isso é terrível. Entendeu? Então, assim, a gente tem muitos extremos. Ou existe algo muito solto, ou de repente você não deixa a pessoa respirar. Não, e você tira a personalidade da pessoa, Exato. a capacidade produtiva Sim. dela. Tem pessoas que são mais fechadas, mas tem Exato. gente... Eu, por exemplo, sou muito tímida. A Gabi acha que não, Que mas eu, não. por exemplo, sou muito tímida. Imagina uma câmera e eu não podendo dançar a Shakira na frente Sim. da câmera para animar os amiguinhos. Como é que É vai ser? verdade, né? É. Sim. E você tira realmente esse tira. momento da pessoa. Também, a gente precisa entender que o trabalho, você pode sorrir. Sim. Você pode se divertir e isso não significa que você não está sendo produtivo. E aquele que é mais na dele, beleza, tá ótimo. Tá? Sim. Mas você ter uma câmera olhando para você o dia O dia inteiro, inteiro. eu não daria conta disso, não. É o Big Brother, né? É aquela coisa. 24 horas, você tá 8 horas ali, tá a câmera atrás de você. Tudo bem, que eu acho que uma hora você até esquece, né? Sim. Igual aqui, às vezes eu esqueço. Mas a Sim. gente esquece. Sim. Mas você fica com aquela preocupação, com aquela tensão. Você gera uma tensão muito maior na pessoa que não precisaria. Exato. Né? É absolutamente surreal. Mas aí você vê, por exemplo, o gestor dessa empresa, ele não confia na equipe. Né? Ele não Porque para confia em chegar a ninguém, esse ponto, acho que confia em nem ninguém. nele. Exatamente. Né? É E maluco. aí fica difícil você imaginar que vai dar resultado, não tem como. É absolutamente impossível. E Paulo, deixa eu entrar um pouquinho agora no recomendo. Ótimo. Como que está sendo a sua experiência? Conta pra gente, há quanto tempo que você está no recomendo? Como que você enxerga esse ecossistema e tudo que a gente está fazendo? Perfeito. Eu costumo brincar que a minha vida, nesses últimos anos, mais recente, ela é ARDR, né? Boa. Antes do recomendo e depois do recomendo. Por quê? Porque o recomendo foi transformador na minha vida, né? Eu estava num momento profissional, com uma série de coisas, aí de repente uma pessoa chega para mim, Tânia, que hoje está lá em Maravilhosa, Ribeirão Preto, né? Uma pessoa super gente boa, a gente trabalhou junto numa universidade, e falou de um tal de um grupo na Paulista, que eu precisava ir, que eu precisava participar. Aí eu fui, sem pretensão nenhuma, tem aquela coisa, mais um grupo de network, mais isso, mais aquilo. Eu falei, mas vou, né? Ela convidou, fica Gosto chato. tanto da Tânia. Né? Como Gosto é que a gente tanto da fala não pra Tânia, Tânia? não vou falar não pra Então, ela, fica chato, eu fui. E eu me surpreendi quando eu cheguei lá. Por quê? Porque eu encontrei algo totalmente diferente dos grupos de network que eu já tinha participado. Só que assim, quando você vai na primeira vez, você fala, impressão, eu fiquei, né, surpreso, mas não é isso. Aí você vai insistir, fui de novo. Melhor ainda, né? Só que assim, eu fui convidado para um grupo na Paulista e eu moro na Zona Leste, na Vila Formosa, né? Então assim, uma distância muito grande. Aí eu falei, mas como é que vai ser? O encontro a cada 15 dias. Mas não é só o encontro. Então, assim, eu falei, eu preciso estar mais perto dessas pessoas. Aí, isso era final do ano, o fundador, Alê Damiani, falou do tal das metas para fazer na virada, e ele falou, você não tem que ter uma meta muito grande, porque você não vai alcançar. Você tem que ter uma meta a cada mês. E eu fui, porque eu gosto muito de ouvir as coisas e aplicar. Escrevi lá, também gosto de escrever no papel, muitas vezes do que digitar, as minhas metas para os 12 meses de 2025, né? E eu achei muito interessante, porque eu falei, muitas vezes é isso, a gente não consegue realizar, porque a gente acha que é algo tão grande que você não realiza e depois você se frustra. E quando eu começo a ter pequenos projetos ou pequenas metas, é muito fácil da gente atingir. Isso foi no final do ano, entramos em férias, aí no começo do ano falaram do grupo do Tatuapé. Fui participar, perto de casa, mais fácil. E a mesma coisa, falei, então não é na Paulista, é no Tatuapé também. Então não é que é um grupo, o recomendo, ele é diferente. Não vou falar nomes por questões éticas, claro, mas a gente sabe que existem grupos de network hoje
que você parece que é uma seita, ou seja, parece que te coloca uma venda onde você só fala com quem é do recomendo, por exemplo, Uhum. onde você só vive o recomendo e esquece que o mundo lá fora é outro. Uhum. Né? Então existem grupos assim que para mim não faz sentido. Pode fazer sentido para um monte de gente, mas para mim não. E isso me chamou muita atenção no recomendo, porque eu vi que existe algo diferente. Então aquela história que falo, primeiro a gente conecta pessoas, isso faz toda a diferença. Então eu vou conhecer quem é a Carol, eu vou conhecer quem é o Alê, e no meio de tudo isso, os negócios começam a acontecer. E eu não estou preocupado em vender o meu produto, eu estou preocupado em conhecer a outra pessoa e recomendar essa outra pessoa. Isso para mim é genuíno do recomendo e é totalmente diferente. Então aí me pegou realmente, falei, pô, é isso que eu quero. E assim, eu acabo tendo que viajar muito em função de trabalho, mas mandar um abraço lá pro Renato, né? Barata. E o que ele fala? O Paulo nunca falta. Em um ano, se eu faltei, foram 2 vezes. Por quê? Porque eu coloquei que faz parte da minha vida. Tá na sua agenda. Tá né? na minha agenda. Ontem eu estava no interior de São Paulo. Eu vim para São Paulo para fazer a reunião do Recomendo e para fazer o podcast com você. Agora à noite eu estou voltando. Estou viajando agora à noite. Por quê? Porque eu falei, não é brincadeira. Então é algo que me faz bem, é algo que mudou a minha vida. Por isso que eu brinco do AR e do DR. Antes do Recomendo e depois do Recomendo. E o que você acha que o DR, o depois do recomendo, agregou para você na tua carreira, na tua jornada, de repente até numa mudança mesmo na forma de prospecção de clientes? O que mais te agregou? O que agregou? Eu vejo que no Recomendo a gente tem muita parceria. A gente tem muito trabalho feito em conjunto. Ou seja, a gente costuma dizer, né, que eu posso ter 2 profissionais da mesma área e que eles não são concorrentes. Então a gente consegue trabalhar em conjunto. Isso é muito legal. E o que acontece? Independente de você ser convidado ou ser um ex-membro, você continua sendo Recomendo. A conexão se mantém. Exatamente. Então isso faz toda a diferença. Que é outra coisa interessante. Por quê? Chegou um convidado hoje. Todos nós vamos receber essa pessoa como se a gente já conhecesse. Então, para quem está chegando, que está ali naquela situação envergonhado, tá sem muito saber o que fazer, ela já se sente acolhida. E daquela reunião, ela já vai fazer o que a gente chama do PDV, do papo de valor. Então, ela já começa a ser recebida dentro da família Recomendo. Então, isso faz toda a diferença. Mas vamos dizer, essa pessoa, por algum motivo, ela não entrou no grupo. Ok. Mas se for uma área que a gente não tenha, nós estamos recomendando essa pessoa. Sim. Então, isso faz toda a diferença. Né? E, de repente, ela não entrou porque naquele momento ela não tinha condição de investir ou porque ela tinha outros compromissos, mas ela percebe que ela faz parte, porque mesmo ela não assumindo o compromisso, ela está sendo recomendada. E a gente tem alguns casos porque a pessoa viaja muito, a rotina de trabalho dela é realmente bastante complexa, mesmo para um grupo online não dá, mas quando a gente tem eventos como Get Connected e algumas outras ações, essa pessoa está presente. E ela colabora. Eu acho que, assim, até uma coisa muito importante de dizer, não é que ela apenas está recebendo as recomendações, ela também está recomendando as pessoas que estão em conexão ali com ela. Para mim, essa é uma das... É um pilar do recomendo muito diferenciado, muito forte, né? Eu vou pegar um gancho com a Carol, para você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, participe do Get, tá? Porque é algo transformador. E eu posso falar numa experiência que eu tive. O Get ele acontece a cada 3 meses, numa determinado local, e eu participei de um Get há 1 ano atrás, conheci uma pessoa, e depois de 1 ano eu fui indicado por essa pessoa e fechei um grande negócio. Detalhe, essa pessoa nem mais está no Recomendo, mas ela me indicou. Então, olha que interessante, algo que você está fazendo é um processo. E chega o momento que a coisa acontece. Mas tem uma coisa muito importante nessa questão. Você manteve o contato com a pessoa. Exato. Você investiu o seu tempo para ir até ela, foi para o Sim. interior de São Paulo, conversou. Você nutriu. Exato. Acho que o grande segredo também, se eu vou nutrir esse contato com essa pessoa, então de vez em quando eu tô ali, eu tô conversando, eu tô mandando um oi, ou vamos marcar um PDV, vamos atualizar. Porque como a evolução, como é tudo muito rápido, hoje eu já tenho coisas novas no meu portfólio, que é legal que a gente Exato. possa conversar. Sim. Então tem gente que fala assim, mas eu já fiz PDV com o Paulo.
Meu amigo, depois de 1 mês e meio, 2, faça outro. Muda. Eu tenho alguns PDVs que eles são recorrentes. Sim. Porque a gente tem que estar ali, tem que estar presente. Então, isso é muito E bacana. o que Mas que eu você vejo nutriu. que é interessante, né, Carol? Você pode falar, tá, mas a pessoa tá no recomenda, ela tem que recomendar, porque vai ser pontuado, sei lá o quê, né? Quem já é ex-membro, por que que ele recomendou? O que que ele ganhou? Nada. Nada. Mas olha que interessante, né? E não é só o meu caso, existem vários casos nesse sentido, né, de outras pessoas, que realmente é como se fosse uma família. Você confia no trabalho da pessoa. E o que que aconteceu ao longo desse 1 ano? Eu fui tomar um café com ele na cidade. Eu sabia do outro emprego que ele for, que ele teve problema. Problema o quê? Gestão, problema de assédio, ele teve uma crise de pressão, quase passou dessa para melhor. Então, assim, você vai acompanhando a pessoa. Por quê? Porque você se importa com a pessoa. Uhum. Então, isso faz toda a diferença. E a hora que você vê, as coisas estão acontecendo. É natural, né? Exato. E aí flui. Paulo, de tudo que a gente conversou, tem algo que eu não tenha te perguntado? Tem algo que faltou, que é importante que você traga aí de informação? Ou falamos Perfeito. tudo? Não, falamos tudo, mas eu quero só deixar claro o seguinte, voltando para a NR1, Isso. não tenha medo, né, de partir desse processo. Então, eu tenho uma empresa, outra pessoa tem uma empresa, mas não fique, não, no Brasil vai acontecer depois, é só uma multa, né? A multa é de R$ 1.500 a R$ 2.000 por colaborador. Faça a conta do tamanho da sua empresa, essa multa chega a 1 milhão, chega a 1,5 milhão e pode inviabilizar o seu negócio. Uhum. Então, eu costumo dizer que é muito mais fácil você andar na lei e fazer tudo certinho, você vai gastar muito menos Uhum. e vai ter uma outra realidade dentro da sua empresa. Perfeito. E para quem quiser te contratar, quer marcar uma reunião com você, como que o pessoal te encontra? Vamos lá. Redes sociais. Instagram, @Prof. Paulo Vale. Eu sou professor há 30 anos, é algo que educação, estar em sala de aula, estar com pessoas, estar no podcast, é a melhor coisa que a gente tem, de poder conviver e poder trocar, e é aí que a gente aprende, tá? Eu tenho um site, que é o meu nome, www.paulovale.com.br. Lá a gente tem todas as palestras, cursos, tem a questão do NR, a questão da mentoria, CIPAT, então tem uma série de informações que estão à disposição de vocês. E mais do que isso, eu faço o convite para você tomar um café presencial com o Paulo, lá no Hub Tatuapé, no Perfeito. grupo, né, do grupo. Aqui tá o arroba do Recomendo, pode mandar mensagem para mim que eu te respondo, isso é muito legal. Você sabe que essa semana a gente teve 2 convidados em São Caetano do Sul que vieram pelo Instagram. Olha que legal. E eu tive um feedback muito interessante de uma das pessoas que foi o seguinte: poxa, vocês respondem o Instagram. E eu me senti acolhida por isto. E eu gostei e eu vou participar. Então, eu respondo o Instagram, eu tô lá sempre olhando. E a gente gosta de gerar essa conexão. Então, vai lá tomar um café com o Paulo e com toda a galera do Tatuapé, que é um time espetacular. Reuniões quinzenais às sextas-feiras. Então, pode mandar uma mensagem para mim, pode mandar uma mensagem para o Paulo, para saber aí sobre as agendas do Recomendo Sim. Tatuapé. Uma galera sensacional lá. E uma coisa só para acrescentar, nessas reuniões a gente sempre tem uma palestra. Uhum. Ou seja, além de você ter a questão do pitch, as pessoas se apresentando, você tem um conteúdo muito importante que é apresentado em cada reunião e que isso para o empreendedor, isso para o empresário faz toda a diferença. Né? Então é muito bom. Uma palestra melhor que a outra. Sim. Espetacular. Paulo, super obrigada pela Eu sua que presença. agradeço. Por você ter esclarecido de uma forma muito legal a questão da NR, como que a gente realmente precisa se atualizar. Conte com esse espaço. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. E para terminar, eu tenho orgulho de fazer parte da família Recomendo. E nós Agradecer temos Carol, agradecer a Lê, porque vocês estão transformando a vida de muitas pessoas. Obrigado. Obrigado, viu? Mas a gente... Eu sempre digo que assim, nós somos de fato um instrumento, uma ferramenta. Sim. Mas quem faz acontecer são pessoas, e são pessoas como você que vão buscar, né, como a Gabi, que também está aqui, que se dedica, que faz acontecer. O resultado só vem com o movimento. Exato. Da gente colocando... A gente tem que investir tempo, a gente tem que investir energia, conhecimento, energia para poder fazer rodar. Sim. Então, eu super agradeço a confiança. Obrigado mais uma vez. Sempre muito bom estar contigo, Paulo. Igualmente. E para você, semana que vem tem mais Recomendo Cast. Mais uma vez, super obrigada
Belga Produções, Associação Comercial, venha tomar um café conosco e conhecer essa galera de empresários que é muito profissional, sabe o que faz, mas a gente consegue levar leveza para esse mundo empresarial que muitas vezes é tão competitivo, para não dizer chato, e a gente consegue de fato transformar o seu dia através das nossas reuniões, através dos nossos papos de valor. Combinado? Então, aqui na câmera aberta, até a próxima. Um super beijo. Obrigado. Valeu demais. Obrigado, hein? Uhul! Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra conectar. Recomendo Cast, é relação, negócio, ideia.